Oi, eu sou a Rai. Oi, eu sou o Goku. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas diquinhas relacionado a unhas. Bom, é sempre mais fácil lembrar de algo quando eu tô fazendo no ato, sabe? Na hora que eu tô fazendo a minha própria unha, é mais fácil de lembrar, de dar a dica, de falar pra vocês, compartilhar algo que eu sei. Então, eu já vou pedindo desculpas se eu deixei alguma coisa de fora desse vídeo. Não é intencional. Caso você tenha visto algum vídeo anterior meu que eu faça alguma coisa que você queira ver, queira saber um truque ou uma diquinha, me mandem nos comentários que a gente vai trocando figurinha. Então vamos lá. A primeira dica, e para mim é muito útil, é desgastar as bordas da lixa nova usando uma lixa velha. Como eu tenho a cutícula muito fina, isso ajuda a evitar que eu me machuque muito. Ainda machuca se você não tomar cuidado, mas é bem menos. E caso você use uma lixa elétrica, dá para fazer a mesma coisa com aquelas lixinhas de broca. É só raspar a parte que fica perto da cutícula e isso vai te ajudar a evitar alguns machucados. E eu tô com algumas unhas aqui nesse suporte magnético e o esmalte que eu passei nelas foi o mesmo que eu usei no meu vídeo anterior. Ele é o 003 da Sheijai. Eu não passei o top coat nas unhas, eu só pintei e passei o algodão prensado com acetona para remover a camada pegajosa que fica, porque esse esmalte deixa uma camadinha. Então vamos falar sobre colorir as unhas. Atualmente existem diversos tipos de pós diferentes no mercado para unha. E eu recomendo vocês comprarem sim se vocês tiverem condição. Porque o efeito que o produto específico tem vai ser sim superior a qualquer outra opção alternativa. Como vocês podem ver, o efeito com brilho que eu apliquei fica lindo. Mas é claro que se você não tiver condição ou só quiser experimentar uma coisa diferente mesmo, existe uma alternativa de dar um efeito diferente com maquiagem, usando o iluminador. E eu separei esse iluminador aqui da Balmy, que eu não gosto, para mostrar para vocês que dá para deixar um efeito perolado. Lembrando que, se vocês forem usar maquiagem, o certo seria vocês separarem a maquiagem que usou nas unhas e não usar mais no rosto. Então tomem cuidado aí, tá? Porque esse iluminador da Balmy eu realmente não gosto e eu não gosto dele em lugar nenhum. Nem no rosto como iluminador, nem como sombra. É um produto basicamente descartado pra mim. E eu acho ele tão ruim que pra mim é meio que ofensivo dar pra alguém, sabe? Então eu acabo deixando ele pra usar nas unhas. Atualmente, existe no mercado sombras que são específicas para as unhas e opacas, mas se você tem uma paleta de blush ou sombra pigmentada que você não usa ou não gosta, dá para aproveitar para usar nas unhas. O jeito mais fácil de esfumar um pó em cima das unhas é fazer antes uma aplicação de uma base fosca. Na verdade, a camada fosca é o jeito mais fácil de muitas coisas. Para aplicar o esmalte de forma mais uniforme, para fazer desenhos, para fazer cromado localizado. E é claro o que eu vou fazer agora, que é esfumar um produto em pó. Como eu não quero usar o meu top coat matte porque ele tá acabando, eu vou usar uma buffer mesmo para deixar essa unha fosca. Vai ficar desse jeito, depois de lixar toda a superfície, e eu vou limpar o pozinho usando de novo um algodão prensado com acetona mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como fica usando um blush e como fica usando uma paleta de sombra. Eu peguei um cotonete porque era o que estava mais perto da minha mão no momento. Eu mudei o local que eu gravo e eu ainda não ajeitei o lugar todo. Mas o mais fácil é esfumar com um pincel de esfumar, com um dedo ou com aquelas paletinhas de sombra que vem junto com pó cromado. Elas deixam a sombra bem localizada. O cotonete é útil também, mas também para deixar a cor mais viva e localizada em um ponto. Para poder esfumar, ele não é muito bom não. E a aplicação, como vocês podem ver, é necessário só um pouquinho de paciência e dando uma batidinha aqui, outra batidinha ali com o pincel, que uma hora chega lá.
Se o blush ou a sombra que você estiver usando não for muito pigmentado, então você provavelmente vai precisar construir camada. Aí também vai precisar do top coat matte, entre uma camada e outra. Aqui nos exemplos do vídeo, eu apliquei uma camada só e fui esfumando umas partes e deixando outras mais concentradas. E você vai precisar confiar um pouco no processo, porque a mágica mesmo acontece quando aplica o top coat, para selar o produto e deixar tudo no seu devido lugar. O efeito fica muito bonito depois de aplicar o top coat, sério, olha isso. Bom, vamos fazer o mesmo processo, só que agora usando uma paleta de sombra. Para ficar um pouquinho diferente, eu vou usar duas sombras, uma laranja e esfumar até quase a borda da unha. E em seguida, no meio, eu vou vir com uma cor mais escura, em um tom de roxo e manter ela mais centralizada e não esfumar tanto. É possível também aplicar a sombra em cima de uma camada pegajosa de gel. Só tenham em mente que, por existir uma camada pegajosa, a sombra vai ficar bem pigmentada e bem localizada. É mais complicado de você conseguir esfumar esse produto. Então, esse efeito ele vai servir mais para você colocar o pigmento da sombra, né, num local mais localizado. Então, vai mais de você decidir se é melhor limpar a camada de gel que fica, deixar a unha fosca e aplicar a sombra, ou aplicar direto em cima da camada pegajosa mesmo. Eu fiz uma unha aqui no canal e eu precisei da camada pegajosa, porque eu fui fazer o tal do blush nail, mas digamos que é como se eu tivesse feito um blush nail reverso. Eu pintei a minha unha com vermelho e usei uma sombra preta ao redor da unha para poder fazer o degradê. Não foi o contrário, eu não fiz o degradê no meio da unha, eu fiz ao redor. Então, para isso, eu precisei da camada pegajosa para a sombra colar ali ao redor e ficar o efeito que eu queria. E por falar em efeito, foi assim que ficou a unha com duas cores diferentes de sombras aplicadas. Olha só, olha lá, olha que legal! Outro ponto é que também dá para fazer degradê, blush nail ou aura nail com gel paint ou esmalte UV, mas vai requerer bastante paciência, porque você vai ter que fazer muitas camadas até chegar em um resultado que provavelmente você considere bom. Então, você vai precisar de uma esponjinha para esfumar, vai ter que ir aplicando o produto e secando entre as camadas até ficar do seu gosto. Funciona, mas não é o meu jeito favorito de fazer por conta da demora e porque para mim é muito fácil de errar, é muito fácil de fazer cagada. Então eu acabei não trazendo nesse vídeo por não gostar de fazer desse jeito mesmo. Eu acho muito trabalhoso e eu sou meio preguiçosa. Então eu prefiro coisas mais rápidas que sejam mais facilitadas, sabe? Mas existem alguns géis no mercado que são específicos para fazer degradê. A Kais acabou de lançar uma coleção Cushion muito bonita e aparentemente é boa. E existem também alguns produtos internacionais que vêm em um formato de paleta que parece aquelas paletas de pintor mesmo. E é muito legal, e eu vejo muito vídeo de gringa usando, e só para mostrar o meu ponto, um produto próprio para esse tipo de efeito é mais fácil de manusear do que um esmalte ou gel paint. Uma única camada já fica bonito e bem esfumado, então vale a pena sim investir. Esse que eu usei no vídeo é um chamado Clapping Glue, e ele é da Sheijai também. Eu sei que dá para encontrar ele na Shopee e eu já vi também ele lá na Shein, ou Shein, ou o que vocês preferirem. Olha, uma outra coisa que pode te ajudar é, caso precise fazer desenhos e você tenha muita dificuldade de fazer, não sei, direto na sua unha,
como funciona. Eu tô aqui com acetato para mostrar para vocês, mas vocês podem reaproveitar embalagens para fazer isso. E funciona com o Durex também. O nome da fita, né, do Durex, aquele transparente, é fita PVC. Então você pode colar e desenhar em cima dele que vai dar para destacar depois. Só que tenha em mente que dependendo da camada que você fizer, ele pode quebrar se você tentar dobrar por ter ficado muito grosso, ou quebrar porque ficou fino demais. Mas é uma boa alternativa. É quase como criar adesivos, mas que não tem cola, que não colam. E daí você vai precisar de um gel base ou alguma outra coisinha para colar eles. Eu fiz essa borboleta gigante, mas foi só para ilustrar mesmo. Eu acabei falando no meu vídeo sobre como fazer unhas 3D que é possível usar o molde de papel para fazer coisas em cima dele. E que também dá para usar aquela parte superior do esmalte para deixar ele já curvado. Mas, caso você tenha o molde F1, dá para fazer a decoração 3D no molde e destacar depois. E como o molde é no formato da unha, a curvatura fica perfeitinha. E para mim, pelo menos, acaba sendo bem mais fácil e prático porque eu consigo colocar o suporte, o molde, né, F1 no suporte magnético, e eu consigo levar ele para a cabine de um jeito mais fácil. Então, é mais prático. Se você tiver o molde F1, acaba sendo um processo todo facilitado. Eu não lembro exatamente em qual vídeo meu foi, mas eu comentei sobre uma camada pegajosa de gel ser útil às vezes, quando você tenta posicionar o gel sólido em cima e não consegue. Aplicar uma camada de gel base e não tirar a goma ajuda a fixar o gel sólido. Então, eu fiquei me perguntando, será que uma camada fosca também ajudaria? E aparentemente sim. Essa unha que eu tô usando de demonstração, eu lixei ela com uma buffer. Então, caso estiver tendo problema com gel sólido para fixar na unha, a goma de um gel pode ajudar, mas se a unha estiver fosca, vai te ajudar a fixar também. Uma outra coisa que dá para usar nas unhas são canetas e lápis. Os lápis vão precisar ser aquarela para pigmentar, e como eu não tenho nenhum, eu não consigo mostrar para vocês. Eu até tentei usar o lápis comum, mas não rola. Ele não pigmenta direito e ele também não pega em cima do esmalte, nem com uma base fosca. Então, infelizmente, nesse caso, os lápis vão precisar ser aquarela. E sobre as canetas, vocês terão que testar quais dá para usar e quais não fazendo o teste. Porque vão ter canetas que vão pigmentar super bem, mas na hora de aplicar o top coat elas meio que vão derreter e acabar sumindo. Então é tentativa e erro. Um tipo de caneta que eu tenho certeza que funciona são as acrílicas. E com aquele boom que teve de caderno de colorir e esses kits imensos de canetas sendo vendidos, existe a possibilidade de alguma de vocês terem aderido ao hobby e ter algum tipo de caneta que dê para desenhar nas unhas. Eu fiz o teste com as canetas que eu tenho e as únicas que responderam bem mesmo foram as canetas permanentes e a acrílica que eu tenho da Posca, que inclusive eu já usei ela para fazer unha uma vez. Agora, uma coisinha que funciona e pode ajudar e muito na hora de enfeitar as unhas é fazer moldes com cola quente. Eu vi na internet e eu fiquei descrente. E daí eu resolvi testar. E para minha surpresa deu certo. Não é tão fácil de fazer, mas dá sim para tirar o molde de algo já existente usando a cola quente. No meu caso, eu usei óleo de cutícula, escolhi esse lacinho, apliquei o óleo de cutícula nele. Eu usei o meu da XD porque ele é mais líquido. Se você não tiver, tenta usar óleo de cozinha, porque eu acho que deve dar certo. Daí é só colocar a cola quente em cima, esperar secar e depois usar o molde. Eu fiz uns testes e a dica que eu posso dar é: se você for fazer o molde, faz um de cada vez. Porque eu, pelo menos, a pistola de cola quente que eu tenho, ela é bem pobrinha. E ela não esquenta o suficiente para despejar uma grande quantidade de cola quente para você fazer o molde de várias coisas de uma vez. Então eu fui tentar tirar o molde de
3 pedrinhas, uma coisa assim. E daí eu desperdicei cola à toa, porque ela começou a sair bem líquida, depois começou a sair mais grossinha. Enfim, então essa é a minha dica. Se vocês forem fazer o molde, faz um de cada vez, pequenininho mesmo, porque já é o suficiente. Ainda sobre decoração, caso você tenha pedrinhas pratas, você pode pintar por cima e transformar elas em pedrinhas de outras cores. Mas lembra que o esmalte precisa estar diluído. Ele precisa ser meio transparente, meio jelly, sabe? Senão o efeito não vai ficar legal. Então, eu, por exemplo, tenho umas pedrinhas em formato de coração, mas eu não tenho na cor vermelha. Eu fiz 2 exemplos para vocês, mas eu usei o esmalte vermelho translúcido que eu já tenho, e na outra eu misturei um pouco do top coat com gel paint para a cor ficar um pouquinho mais translúcida, e daí eu passei em cima da pedrinha que é prata. E bom, isso foi o que eu consegui lembrar de diquinhas por enquanto. Então, vão acompanhando os meus vidinhos, porque eu tô sempre consumindo esse tipo de conteúdo e querendo testar nas minhas unhas. E, consequentemente, eu vou acabar dando diquinhas durante os meus vídeos, enquanto eu faço as minhas unhas junto aqui com vocês. Por hoje é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma. Obrigada por passar o seu tempo comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!